Bereshit bara Elohim et hamashaim vet haret. Não estou falando em outras línguas, a tradicional conhecida como línguas estranhas. Mas essa expressão é uma das expressões mais importantes dos registros bíblicos, a saber, a atribuição a Deus à criação do universo. Fique aí que no vídeo de hoje vamos falar dessa atribuição a Deus à criação do universo numa perspectiva bíblica. É muito bom conhecer argumentos filosóficos e evidências científicas que atestam e apontam para Deus como Criador do universo. Por exemplo, considero a evidência da sintonia fina, ou que chamamos de ajuste preciso do universo, muito importante. Ele diz que o âmbito dos valores que permitem a existência da vida para constantes e quantidades é extremamente estreito. Os estudos científicos dizem que se o valor de uma dessas constantes ou quantidades se alterasse na proporção de um fio de cabelo, o delicado equilíbrio que se exige para a existência de vida se frustraria, então o universo se tornaria um lugar onde a existência de vida seria impossível. Então a pergunta que surge é: quem criou toda essa complexidade minuciosamente? Quem criou essa faixa de valores e determinou os valores dessas constantes e quantidades? Quando estudamos, percebemos e concluímos que só pode ter sido o Todo-Poderoso Deus. Mas talvez, melhor que conhecer essas evidências, é saber que elas não inovam com respeito àquilo que a Bíblia diz, mas corrobora e atesta toda a revelação da Escritura com respeito à criação do universo. Bom, então a pergunta é: o que a Bíblia diz? As Escrituras claramente retratam Deus como um ser com propósitos. Ela diz que muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Deus declara: anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. O meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Interessante, não é? Por isso que Timóteo vai dizer que para o estudo da criação nós devemos analisar qual o propósito de Deus na criação. Ou seja, o universo é o que é porque Deus é quem Ele é. Então, qual o propósito de Deus na criação do universo? Paulo é quem explica: descobrindo-nos Deus o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tantas que estão nos céus como as que estão na terra. Então veja que o propósito de Deus para a humanidade é inseparável de seus propósitos globais para a criação. Nós somos o que somos porque Deus é quem Ele é. O apóstolo Paulo, falando da nossa futura existência imortal com Deus, diz que quem para isso nos preparou foi Deus, o qual também nos deu o penhor do Espírito. Nós vemos que há uma unidade indissolúvel entre os ensinos da Bíblia a respeito de Deus, da criação do universo e da criação e natureza da humanidade, galera. E essa unidade provém do propósito de Deus para a criação, mais especificamente para a humanidade. E esse propósito é captado naquela declaração muito conhecida que o fim principal de todo homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Vai um glória aí. Nós vemos que os escritores sagrados, eles não hesitam em atribuir a Deus a criação do universo. Então eles consideram apropriado atribuir somente a Deus toda a reverência, honra e glória e louvor devido. Os escritores do Antigo Testamento normalmente acreditam a Deus a criação do universo físico, utilizando o verbo bará, querendo dizer Ele criou. O primeiro versículo das Escrituras declara: no princípio criou Deus os céus e a terra. O interessante é que ao introduzir o tema da criação, Gênesis 1:1, ele responde uma das perguntas mais importantes para a humanidade, a saber, quando ocorreu a criação do universo, quem é o sujeito da criação e qual é o objeto da criação. Esse registro ele destaca o fato de um começo verdadeiro, uma ideia assim evitada pela maioria das religiões e filosofias antigas e modernas.
Porque Bará parece indicar que os fenômenos físicos vieram a existir naquela ocasião e, portanto, não tinha uma existência prévia. Em outras palavras, até esse momento, nada absolutamente existia, nem mesmo um átomo de hidrogênio. A expressão ex nihilo do latim indica do nada Deus criou os céus e a terra. Isso é fantástico. A gente vê, e isso também acho maravilhoso, que o verbo bará, ele, na sua forma mais comum, é utilizado no hebraico somente no tocante à atividade divina e jamais no tocante à atividade criadora humana. Então a criação revela o poder de Deus. Isaías registra: levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. A criação declara a sua majestade. Amós 4:13. Porque ele é quem forma os montes, cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, faz da manhã trevas, pisa os altos. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. A criação declara a sua soberania. Salmos 89:11. Teus são os céus e tu é a terra. O mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. E nós vemos que no Antigo Testamento, a expressão os céus e a terra abrange uma inteireza do universo ordeiro e harmonioso. Nada existe que não tenha sido criado por Deus. Então que dessa reflexão nós venhamos assimilar que como Criador, Deus deve ser reconhecido como tal. E portanto deve ser adorado como onipotente, como soberano. Devemos observar toda a sua majestade, todos os seus atributos e referenciá-lo como tal. Então meu pedido é que a graça de Deus te alcance e te ilumine, te dando condições para que você venha reconhecer e perceber toda a beleza dos atributos de Deus nesse tão grande e maravilhoso universo e venha glorificá-lo. Meu querido amigo, que Deus te abençoe. Fique na paz de Jesus, o nosso Senhor.